Estamos nessa jornada de permitir que Jesus nos treine. E essa é uma experiência muito especial. Nada como ter um treinador excelente como Jesus. Nós sabemos que muito das vitórias conquistadas pelos atletas estão em função de quem os treina, da exigência que eles fazem para com aqueles que eles estão treinando. E mesmo quando eles acham que não vão conseguir, então há uma insistência, uma cobrança maior e de um jeito especial, e a vitória é conquistada. Jesus tem uma vitória garantida para cada um de nós. Você crê nisso? E essa vitória será eterna, o que é melhor de tudo. A nossa vivência com Ele aqui neste mundo tem sido o treino para tudo aquilo que Ele tem para nos conceder eternamente. Às vezes nós podemos ficar um pouco chateados com o tipo de treino a que somos submetidos. Às vezes dói um músculo aqui, outro ali. Às vezes aparecem algumas distrações na jornada. Nós pensamos em seguir de outra forma, mas persistindo no treino com Jesus, nós vamos alcançar as vitórias certas que Ele tem para a nossa vida, e estamos aqui para isso. O tema de hoje é: quando Jesus é nosso treinador pessoal, nós teremos a nossa disposição em ser treinado por Ele, colocado à prova. Ele prova: você quer mesmo? Em um momento com os seus discípulos, Jesus chegou a dizer assim, depois de dar uma palavra dura para aqueles que falavam que queriam segui-lo, Ele olha para os seus discípulos e fala assim: vocês querem ir embora também? Pode ir. Mas a resposta foi: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? E hoje Jesus vai perguntar para cada um de nós novamente, se nós vamos mesmo continuar com Ele, se nós vamos mesmo continuar seguindo o treino que Ele tem para nós. E esse treino não é uma simples rotina, mas é algo que nós vamos experimentando de maneira diferenciada a cada dia da nossa relação com Ele. Cada dia uma surpresa nova. Nem todas agradáveis, mas a cada dia uma nova experiência, um novo conceito, um novo desafio, e sempre maior do que o último que nós recebemos. Jesus, no treino para conosco, Ele nunca diminui, Ele nunca dá uma colher de chá. Às vezes, nos treinos que eu faço, a Vera, minha personal trainer, ela dá uma colher de chá para mim. Hoje vamos só fazer uns alongamentozinhos e tal. Mas com Jesus não é assim não. Ele só vai apertando, apertando, apertando. E nós vamos também crescendo, se continuarmos nos submetendo ao treino que Ele nos propõe. Vamos ver, para isso, a experiência que um homem que esperava 38 anos para chegar na condição que ele precisava para a vida. 38 anos esperando por uma oportunidade. Eu não sei quanto tempo você tem esperado por uma oportunidade que realmente vale a pena. Mas esse homem dessa história, lá em João capítulo 5, versos 1 a 13, esperou 38 anos para que tivesse a oportunidade da vida dele. Talvez a sua seja hoje. Eu não sei quanto tempo você está esperando por isso. Mas eu sei que hoje você pode ter a sua oportunidade de ter Jesus como seu treinador pessoal. Não é fácil assim conseguir um treinador. E hoje, como Jesus gosta de fazer, Ele vai colocar a nossa disposição de sermos treinados por Ele à prova. Quer mesmo que eu seja seu treinador? Então, pega a tua maca e anda. Sai da situação que você está e vem para a situação que eu quero que você viva. A história aconteceu assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam por um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois
de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era o paralítico, que fazia 38 anos, um paralítico que fazia 38 anos que estava ali. Quando o ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Olha só que coisa interessante. Enquanto um homem que esperava há 38 anos para ser curado, ele não encontrou ninguém que o levasse para o tanque, para ser colocado dentro do tanque, tocar as águas e ser curado. Durante 38 anos ele não teve ninguém que o ajudasse. E o dia que alguém o ajudou, ele foi criticado porque ele estava carregando a maca. Que conflito. E querendo saber quem que tinha dado aquela ordem, que contrariava os costumes daquela época. Quantas coisas nós vemos assim. Milagres de Deus, transformações de Deus, e a nossa ênfase fica numa coisa que nós temos no nosso coração, um conceito, uma tradição, ou um princípio até, que na verdade contraria o amor e a bondade de Deus. É menor do que a bondade e o amor de Deus. Aquele homem tinha sido transformado pelo próprio Deus, que estava ali presente através de Jesus Cristo. E é assim que nós vamos vivendo, sem poder reagir na hora certa. Aquele homem esperava por 38 anos que o milagre acontecesse. Hoje nós podemos reagir ao desejo de Deus realizar um milagre na nossa vida. Um milagre que talvez nós estamos esperando há muito tempo, mas só Deus pode fazer. Era Jesus que estava ali, não era só um anjo que estava agitando as águas, mas era Jesus que estava ali presente. Ele não sabia que era Jesus, mas ele tinha experimentado o poder de Jesus. Nós temos visto isso acontecer de vez em quando. Quantas pessoas com quem nós convivemos experimentam o poder de Jesus, mas não o conhecem, não sabem nem quem ele é. Nós vemos na Bíblia algumas situações que Jesus cura pessoas e depois se reencontra com elas. E aí elas dizem: ah, então foi o Senhor que me curou. Depois descobrem, alguns valorizam o que aconteceu, outros não. Muitas pessoas ainda se aproximam das igrejas querendo apenas que um milagre aconteça, que uma restauração seja feita, que uma libertação venha a tornar-se realidade. Eles acabam recebendo isso. Eu não duvido que Deus cure pessoas que não conhecem. Na Bíblia isso aconteceu muitas vezes. Mas é necessário conhecer Jesus, experimentar de quem Ele é, e de fato ter vivência com Ele para ter a maior cura, ou a única cura que é eterna. Aquele homem poderia tomar um escorregão depois de sair dali, tropeçar na maca, cair, ter uma lesão na medula e ficar paralítico de novo. Pastor, que tragédia, né? Que filme triste ia ser esse. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que ele de fato conheceu Jesus saindo dali. Mas isso poderia ter acontecido. E quantas coisas nós temos feitas por Deus na nossa vida que podem ser desfeitas por uma banalidade. Mas quando nós somos salvos por Jesus e curados da enfermidade do pecado na nossa vida, isso nada pode mudar. Porque isso é eterno. E essa é a grande oportunidade.
E não precisamos ficar esperando mais tempo, porque todos que desejam de fato isso, experimentam e podem seguir sem ter isso alterado no seu viver. Você deseja ser curado? Quando Jesus fez essa pergunta para aquele homem, pode parecer até uma expressão do senso de humor de Jesus. Poxa, aquele homem estava esperando ali 38 anos por uma chance. Quando Jesus olha para ele, ele pergunta: você quer ser curado? Se ele não quiser ser curado, talvez ele não estivesse ali por 38 anos, esperando aquela oportunidade. E nós podemos dizer: poxa, Jesus era engraçado, fazia umas perguntas engraçadas de vez em quando. Mas sabe que tem pessoas que têm situações na sua vida e não querem ser curadas, porque aquela situação é conveniente. De alguma forma, as pessoas sobrevivem através daquele problema, daquela situação, se escondem atrás daquele problema, atrás daquela doença, e quando é conveniente, a usam para a conveniência que lhe é devida. Isso existe muito com pessoas dependentes também, e pessoas que vivem constrangendo a sua família a não fazer as coisas por causa da sua enfermidade ou da sua dependência. E eu lembro quando era um pouco mais jovem, que as pessoas falavam assim: não pode contrariá-lo, porque ele está desenganado pelo médico. E alguém desenganado pelo médico, então pode fazer tudo o que quer. E tem pessoas na vida que parecem passar os seus dias assim, como se estivessem desenganadas pelo médico, e obrigam a sua família a tratá-los dessa forma. Ele não pode ser contrariado, tem que ser atendido em tudo aquilo que desejar, porque não pode ser contrariado pelo médico. Então pode comer o que quiser, pode ir onde quiser, pode dizer o que quiser, porque ele está desenganado pelo médico. Pessoas que vivem em depressão, às vezes a família fala assim: não pode fazer isso, porque senão ele vai ficar deprimido. Pessoas que têm o vício de álcool ou qualquer outra droga: não pode falar isso, não pode agir assim, porque senão ele vai beber, vai para o bar, ou vai buscar a droga, se for contrariado na sua atitude. Isso existe e é chamado de codependência. E é um problema sério na vida das pessoas. E isso pode ser, inclusive, tratado por Jesus também. Por isso, Jesus, para ver isso tratado, primeiro na pessoa que de fato é doente, ele aguarda uma declaração pública das pessoas que esperam essa transformação. Esse gesto que eu gosto de fazer no momento da oração, de dar a oportunidade para que as pessoas venham à frente demonstrando a sua dependência ou a sua convicção que Jesus pode mudar alguma situação, é por causa da minha convicção a respeito disso. Nós não duvidamos de que Jesus tenha poder para curar o que Ele quiser, mas será que você deseja ser curado por Jesus? Será que você deseja sair dessa situação? Será que você deseja ser liberto disso de verdade? Às vezes nós cremos que Jesus pode fazer, porque já vimos Ele fazendo, mas não queremos sair daquela situação. Então, quando a gente pede para que vocês saiam do seu lugar, ou para que vocês se levantem, para que você levante a mão, para que você tenha algum gesto, não é para mostrar para nós, para a igreja, que você está dependendo de Deus para essa mudança, mas você está dizendo para Deus: Deus, de fato eu quero isso. Foi o que Jesus esperou ouvir daquele homem que estava esperando 38 anos por uma cura. E lá em Lucas capítulo 12, versos 8 e 9, nós vemos um versículo um trecho bíblico que fala sobre isso. Lucas 12, versos 8 e 9. É um texto decisivo que às vezes a gente usa no momento de apelo como uma última esperança para que mais pessoas reconheçam Jesus como Salvador. E parece às vezes que o desespero é do pregador, enquanto o desespero deveria ser das pessoas que não são salvas ou que não estão restabelecidas pelo poder de Jesus Cristo.
O desespero é de quem precisa. Na maioria das vezes o pregador já teve essa experiência. Pode ser que tenha algum pregador que não é salvo? Pode ser, quem sabe da verdade o sentimento do coração é Deus. Mas o desespero deve ser daquele que está ouvindo, recebendo a mensagem. E Jesus disse assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É preciso que a pessoa se apresente publicamente, dizendo que, de fato, crê em Cristo, que Ele pode fazer o que está dizendo que Ele fará. É preciso que haja uma manifestação pública, uma demonstração pública, dizendo: olha, eu dependo do Senhor, meu Deus. Eu sei que só o Senhor pode mudar a minha vida, porque do jeito que eu estou indo, se eu continuar nesse ritmo, eu logo não estarei mais vivo. E isso também eternamente. Mas eu creio que o Senhor pode me dar vida e vida eterna, e por isso eu me manifesto publicamente. Eu demonstro publicamente a minha fé ao Senhor, de que o Senhor pode mudar tudo na minha vida. Era isso que Jesus estava esperando aquele homem. Jesus não estava fazendo uma piadinha com aquele homem que estava na maca. Jesus estava aguardando que ele dissesse publicamente: eu quero ser curado. Eu quero ter outra vida, uma vida restaurada pelo teu amor e pelo teu poder. Mesmo sem saber quem era ele, ele teve que confessar publicamente o que ele tinha convicção que poderia acontecer na sua vida. Jesus não queria simplesmente tirá-lo da maca, sem que ele dissesse que estava pronto para mudar de vida. E quantas vezes nós procuramos Jesus somente para sair da maca, mas não queremos mudar de vida. Não sei quantos hoje ainda estão aqui deitados na sua maca. Talvez você possa dizer: ninguém, pastor, nós estamos sentados na cadeira, não deitados na maca. Mas isso agora fisicamente. Mas quanto tempo você tem passado na sua vida em uma posição inerte, sem querer sair da condição que Jesus pode lhe tirar? E Jesus está esperando que você dê um sinal para Ele, um sinal público: eu não quero permanecer mais na maca, eu confio no Senhor para mudar minha vida. Eu quero sair dessa condição, não quero mais permanecer assim. Sei que só o Senhor pode mudar isso em mim e por mim. Essa é a grande diferença de uma terapia para um treino. Temos falado a respeito de Jesus ser nosso treinador. Jesus não quer ser nosso terapeuta, não quer ficar só nos ouvindo, sem colocar nenhum desafio diante daquilo que ele tem ouvido. Ele pergunta para nós se nós queremos sair da maca ou não. Ele ouve a nossa resposta. E diante da nossa resposta, Ele nos dá uma ordem. Se nós queremos mesmo mudar de vida, se nós queremos mesmo mudar a condição que temos vivido, Ele ordena: pega a tua maca então, e anda. Você não precisa mais ficar nessa fila. Eu sei de muitas pessoas da igreja que estavam na fila lá do Aprígio esse final de semana. Estava quase toda a igreja lá, para conseguir um lugar para morar. Quem ficou desde sexta-feira na fila do Aprígio? Levanta a mão, não é vergonha não, é bom isso. Então você vai ter onde reclinar sua cabeça. O que poucos seguidores de Jesus têm. Você está pensando no seu futuro, está se organizando, isso é muito bom. Mas às vezes nós temos que sair da fila, pegar nossa maca e andar. Andar para onde Jesus tem dito que nós devemos andar, para experimentar o de melhor que Ele tem para cada um de nós. Quando vivemos só na terapia, só falamos e não aceitamos nenhum desafio. Mas quando nós somos treinados por Jesus, nós temos que seguir as orientações do treino e nos exercitar naquilo. Nós temos que expressar o nosso desejo em movimento contínuo, crescente,
seremos exigidos cada vez mais na nossa jornada com Cristo. E é isso que Ele espera de nós, que Ele dê orientação e que nós tenhamos um movimento em função da obediência daquilo que Ele diz que nós devemos fazer. Então Ele não morreu por nós na cruz apenas para ficar nos ouvindo, mas Ele morreu por nós na cruz para nos dar vida nova e vida em abundância. E Ele deixa a escolha para nós: ou continuamos na maca, ou aceitamos o treino dEle para mudar de vida. E cabe a cada um de nós decidirmos. Jesus continua colocando a nossa disposição à prova. Ele não colocou apenas a disposição daquele paralítico à prova, Ele continua colocando a nossa disposição também. E Ele continua fazendo isso por algumas razões. A primeira razão é porque muitos precisam conhecer o acesso ao poço. Aquele homem reclamou, lá em João capítulo 5, verso 7, cada vez que eu tento entrar no poço, onde está a cura vinda de Deus, entra alguém antes de mim. E essa foi uma das formas que Deus escolheu para curar naquela época. Era uma oportunidade de restauração que Deus desistiu dar. Deus é quem decide curar, e Ele decide fazer isso do jeito dEle. Ele usa a forma que Ele quiser, Ele é Deus. E naquela época Ele escolheu essa forma. Então formava-se aquela fila, o lugar onde tinha 7 entradas, mas aquele homem não podia chegar ao poço, porque sempre alguém chegava antes dele, só o primeiro poderia ser curado. O sinal da presença de Deus era o mexer das águas. Agora, nos tempos de hoje, nós temos outros sinais da presença de Deus. Hoje, nos dias de hoje, nós podemos perceber a presença de Deus através da sua palavra, através da convivência com o corpo dele, que é a igreja. Hoje nós podemos falar diretamente com Ele e podemos ouvi-lo para obedecer, assim como aquele homem teve a oportunidade de ouvir a Deus para obedecê-lo. Cada um de nós, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, cada vez que estamos reunidos como igreja, cada vez que participamos de perto com o povo de Deus, nos relacionamos com Deus, ouvimos a voz de Deus, o que foi algo exclusivo para aquele homem, direto para ele. E quantas vezes hoje nós também temos a oportunidade de ouvir a Deus diretamente e sermos restaurados pelo poder que é dele, mas a decisão é nossa. Essa semana nós recebemos um depoimento, creio que para o pastor Jonatas e para mim, que temos estado envolvidos nesse trabalho, foi muito marcante. Nós temos tido a oportunidade de fazer uma devocional no batalhão da Polícia Militar aqui da Francisco Morato, ali na delegacia, e por 10 minutos, de quarta e quinta-feira. Não podemos passar 10 minutos e, se possível, menos que isso. É uma coisa bem rápida. E o depoimento que nós recebemos essa semana era que, antes, os policiais costumavam, depois da pré-eleição, que é a passagem da instrução para os próximos turnos, para a saída para a rua, depois que o dirigente dessa reunião falava, eles saíam do batalhão e antes de fato irem para o trabalho, eles passavam em algum lugar de quimbanda, de umbanda, para receber um passe, para depois irem trabalhar. E o depoimento é que agora eles não fazem mais isso, porque eles já ouvem a palavra e têm uma oração por eles. Uma coisa pequena, simples, rápida, que nós temos tido a oportunidade de fazer. Mas eles estão ouvindo, estão obedecendo e não precisam mais de outras coisas, porque eles estão encontrando com Jesus. Eles estão falando isso. Então é algo especial que Deus tem feito. E quando nós falamos a respeito da mensagem de Deus, é isso que acontece. É o que está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da mensagem de Deus. E a mensagem por meio da pregação a respeito de Cristo. Quando nós pregamos Cristo, Ele trabalha no coração das pessoas. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós não precisamos fazer muito esforço
Só precisamos dizer e afirmar: você quer continuar na maca? Ou você quer ser curado? Curado do mal, que é para eternidade, para que você tenha vida e vida eterna. Jesus pode fazer isso com você, mas você é quem decide. Você quer continuar na maca ou você quer levantar, pegar sua maca e andar? Sair dessa condição. É a proposta de Deus para nós. Nós podemos aceitá-la ou recusá-la. Quem ouve tem que aproveitar a oportunidade. Aquele paralítico aproveitou a oportunidade que ele estava esperando há 38 anos. Quanto tempo mais você acha que pode esperar? E se a morte vier e te pegar antes de você aproveitar a oportunidade, como você ficará? Você de fato morrerá sem Cristo e ficará a eternidade sem Deus. É necessária uma manifestação pública. Não podemos ter vergonha de dizer que queremos que Deus nos cure. Não podemos ter vergonha de manifestar diante das pessoas. E o texto diz que ali haviam muitas pessoas. E aquele homem disse a Jesus: eu quero ser curado. Ele disse a Jesus que queria ser curado, e ele foi curado. Ele não teve vergonha. Ele não preferiu continuar na maca, na sua posição incômoda, mas ao mesmo tempo cômoda, porque ele não precisava trabalhar. Ele ficava ali e recebia, além de insultos, ele recebia esmolas, o que naquela época era muito mais praticado do que hoje, porque as pessoas faziam isso para se mostrar: eu estou dando esmolas, eu tenho para dar. Mas aquele homem preferiu ser curado, pegar sua maca e andar. E é isso que devemos estar atentos. A segunda razão: muitos precisam reconhecer a fonte do poder. João 5,13, nós vemos o paralítico dizendo que não sabia quem era o homem. Quando disseram para ele, porque estavam preocupados que ele estava trabalhando e carregando a sua maca: que é isso, que absurdo, hoje é sábado, você não pode carregar a sua maca, você está trabalhando. Ele tinha acabado de ser curado. Mas quem fez isso por você? Quem fez isso para você? Quem te deu essa ordem para carregar a maca? Eu não sei, ele respondeu. Eu poderia dizer como o cego: o que eu sei é que eu não andava e agora estou andando. O cego disse: o que eu sei é que eu não enxergava e agora vejo. O que você não fazia ou não podia fazer, mas poderá fazer após uma experiência com Jesus, você já sabe. O que você não tem conseguido realizar, porque não tem a presença de Cristo na sua vida, mas se você pegar sua maca e andar, se você obedecer a ordem de Jesus, você poderá experimentar. Você poderá um dia andar nas ruas do céu, ruas que são de ouro. Você já pensou? Você andando em ruas de ouro? Você tendo acesso direto, tendo a sua sabedoria plena e conhecimento pleno das coisas de Deus, você não terá mais nenhuma dúvida. Algumas pessoas dizem assim: quando chegar no céu, eu não vejo a hora de perguntar para Pedro por que ele escreveu aquele negócio das mulheres. Eu não vejo a hora de encontrar Paulo e dar uma bronca nele por causa disso e disso. Por que Deus permitiu que o meu filho morresse antes de mim? Tem pessoas que têm desejos inúmeros de chegar no céu e esclarecer, pois a Bíblia mostra claramente que isso não será necessário. Quando nós tivermos nosso corpo glorificado, quando chegarmos lá no céu, tudo já vai estar esclarecido na nossa mente. Não teremos dúvida nenhuma, não precisamos levar um relatório, uma relação de perguntas, não vamos precisar levar nosso computador e então acessar o arquivo, perguntas que eu preciso esclarecer. Não, vai estar tudo resolvido, tudo perfeito no nosso corpo. Eu creio que nós teremos a nossa melhor forma física da nossa vida. Já pensou? Lá no céu. Qual é o tempo que você se lembra que você teve a sua melhor forma?
sua melhor condição, seu melhor período de saúde, raciocínio, capacidade, produtividade no seu emprego. Eu creio que no céu, com tudo restabelecido, quando a ordem for restabelecida na nossa vida eterna, será tudo melhor do que essa época. Vamos voltar a ter cabelo e outras coisas mais maravilhosas. Quem canta mal vai cantar bem. Quem não pega o ritmo vai pegar o ritmo. Vai ficar tudo perfeito, tudo esclarecido, tudo resolvido. Ou então nós vamos passar a eternidade na maca. E no fogo queimando debaixo da maca. Com aquele cheiro de enxofre subindo. O que você prefere? São opções tentadoras, né? Na prática, parece que é fácil escolher. Mas isso envolve relacionamento com Deus. E obediência ao treino que Ele tem para nós. Não é simplesmente dizer da boca para fora. Mas é não ter vergonha de dizer que está sendo treinado por Jesus diariamente. Que está sendo aperfeiçoado pelo poder que só Ele tem. E moldado pelo amor que Ele tem. E que às vezes dói na nossa vida. Exige demais no treino do nosso dia a dia. O fato de termos fé não nos exclui de questionamentos. Quando estamos em dificuldades. Mas devemos utilizar esses questionamentos que surgem durante o treino de Jesus para nós, para aprendermos a depender ainda mais de Deus. Às vezes nós ficamos pensando, mas o que tem a ver esse negócio desse treino? Você se lembra do filme Karate Kid? Acho que todo mundo assistiu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Rock 1, Rock 2, Rock 3. Esses filmes falam muito sobre treino. E quando o Daniel San estava treinando lá, o karatezinho dele, o discípulo dele, lembra que ele ia ficar pintando? E o menino ficava doido. E ele às vezes queria pintar assim. Não, chegava o japonês lá, é assim, é assim. Aí depois, polir o carro, lavar o carro. E você fala, mas o que esse negócio tem a ver com treino? Ele também ficava bravo com aquilo, ele não queria submeter-se àquilo. Mas no fim do filme você percebe, tudo aquilo fazia parte de uma sequência que ele precisava aprender, ele precisava passar por aquilo. E assim como todo treino exige coisas de nós, que às vezes nós não entendemos na hora. Mas no momento certo tudo faz sentido. E somos aperfeiçoados pelo Mestre que está sobre todo o Mestre, Jesus Cristo. Quando atendemos a sua ordem e somos restaurados. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Nos explica um pouco mais sobre isso. Primeira carta de Pedro 1, 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Às vezes o treino é como se estivesse nos derretendo mesmo. Exige mesmo de nós. E a gente pensa em sair ali daquele lugar que não está fácil aguentar ficar ali. Mas é necessário para que cheguemos no ponto que Deus espera para nos usar de verdade. E para termos as características que Ele espera ver em nós. Precisamos fazer com aquele homem, se apegar ao que ele conhecia e pegar a sua maca e seguir em frente. Ele não conhecia ainda Jesus, mas ele conheceu a ordem que Jesus lhe deu e obedeceu, foi o bastante para ele. As palavras e o poder de Jesus revelado a ele foi o bastante para ele. O que ele conheceu naquele momento a respeito de Jesus já foi suficiente para ele decidir pegar a sua maca, levantar e andar. Às vezes ficamos esperando conhecer mais. Não, preciso conhecer um pouco mais, já ouvi muito isso. Você não vai se batizar? Por que você não tomou sua decisão ainda? Por que você não assumiu um compromisso ainda com Cristo? Eu preciso conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais. E nunca conhece, porque não obedece.
não manifesta publicamente a sua fé diante daquilo que já conhece, já experimentou, já viu. Deus só se revela a nós mais do que nós já conhecemos quando nós damos esse passo primeiro, público. Pegar a nossa maca e seguir. E Ele vai se revelando à medida que vamos nos relacionando diariamente com Ele. A última razão, muitos precisam desejar a mudança. E é por isso que Deus coloca à prova a nossa disposição de mudar. Muitos precisam desejar a mudança e ouvem a respeito do que Jesus pode fazer, mas não desejam experimentar isso ainda. O ponto de transformação está em para onde eu quero ir depois. Aquele homem poderia ter sido curado e continuar ali, fingindo que era paralítico, para continuar ganhando esmolas. Sabe que teve um tempo, quando eu morava em Caieiras, que tinha um vizinho nosso, que ele fingia ser aleijado. Morava num big de um sobrado, muito melhor que a minha casa. E ele, então, ia até o ponto de ônibus na mesma hora que eu, saía na mesma hora que eu. E sempre entrava, nunca pagava passagem, porque no ônibus já fingia que era, vamos colocar aqui, hoje é uma palavra pejorativa essa, né? Aleijado. Mas aquele era aleijado mesmo, porque ele era mentiroso, ele fingia ser um portador de, como é que chama? Necessidades especiais. É essa palavra politicamente correta hoje. Eu também sou. E aí ele ia para alguns lugares e ficava ali fingindo de deficiente e ganhava dinheiro e voltava para casa andando. E algumas vezes nós vimos ele, estávamos no carro e nós vimos ele, e ele nos reconheceu. Ele ficou todo desconcertado e desapareceu no meio ali do trânsito, da confusão, porque ele viu que nós o reconhecemos. Já passaram algumas reportagens a respeito de pessoas que fazem isso. E esse homem poderia ter feito isso. Ele poderia ter sido curado e ficado ali fingindo que ainda era um aleijado. Permanecer na sua maca pela conveniência do seu dia a dia. Mas ele não fez isso. Ele levantou-se e seguiu a sua vida, agora orientado por Jesus. O verso 14, na versão da mensagem, diz assim, João capítulo 5, verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou, você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte à sua velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. Jesus reconheceu aquele homem conheceu Jesus, foi até o templo para ouvir Jesus pregar, ele estava seguindo Jesus, tudo indica, a Bíblia não diz com essas palavras, mas tudo indica que ele estava, de alguma forma, procurando seguir Jesus. E Jesus o alerta, olha, você foi curado, está com aparência ótima, mas não volte à sua vida de pecado, porque senão algo pior do que ser um aleijado pode te acontecer. O que poderia ser pior do que passar 38 anos esperando a cura? Bem pior que isso seria passar a eternidade sem Deus. Se ele, depois de ter conhecido Jesus, decidisse ficar longe de Jesus, não obedecê-lo, voltar para sua antiga condição, voltar a se sujar na lama. Quantos de nós já vimos cachorros tomarem banho, e aí você solta o cachorro, e ele vai e se enrola na lama. A Bíblia também fala, né, de voltar ao próprio vômito. Vomitar e comer. É nojento isso, né? Mas quantas pessoas fazem isso? Nessa ilustração nojenta, as pessoas ouvem Jesus, conhecem Jesus, mas preferem voltar à sua vida de pecado.
não querem se submeter ao treino, porque o treino de Jesus é pesado, é puxado, não é para qualquer um. O grande treinador deu a sua vida por nós e segue no treino apenas com quem demonstra estar disposto a segui-lo de verdade. Não tem lugar para os fracos, só para quem está disposto mesmo a seguir Jesus. E é por isso que ele de vez em quando coloca essa nossa disposição à prova. Lá em Lucas capítulo 9, versos 57 e 58, nós vemos Jesus fazendo isso com um grupo de pessoas que diziam que queriam segui-lo. E vários foram se apresentando na sequência desse texto, mas eu só vou falar a respeito disso de novo. Texto que já mencionamos hoje algumas vezes. As pessoas viam Jesus falando, achavam bonito, ficavam emocionados e diziam que queriam segui-lo. E aí Jesus sempre dava uma palavra: deixa eu colocar a sua disposição à prova. E aqui aconteceu assim, como já lemos algumas vezes hoje. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: você quer me seguir mesmo? As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Aí um outro falou que queria seguir: você quer mesmo seguir? Mas eu quero seguir, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. O pai dele nem doente estava. Eu comprei uns terrenos aí, preciso ver o terreno. Algumas pessoas já fizeram isso. Eu já ouvi falar de pessoas que compraram terreno na Ilha Comprida, por exemplo. É um lugar que o pessoal fez muito isso. E quando iam ver o terreno estava lá no meio do mar. Mas onde está o terreno? Está lá, ó. Está vendo aquela boia lá embaixo? Né? Está ali o terreno. Pode construir a hora que você quiser. Alguns disseram também: eu quero te seguir, mas eu comprei 2 juntas de boi. E preciso ver se eles trabalham direito, se eles sabem andar um do lado do outro, se valeu a pena a minha compra. Ninguém fazia isso. Primeiro testava, né, e depois comprava. Desculpas. O nosso tempo de espera muitas vezes está ligado com as desculpas que arrumamos para não seguir Jesus. Mas quando nós decidimos seguir Jesus diante da sua ordem e manifestamos esse desejo publicamente, o treino começa também imediatamente. E nada melhor do que ter Jesus como nosso treinador pessoal. Concluindo, digo assim: hoje Jesus está colocando à prova à sua disposição. Você já recebeu a mensagem. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Você já ouviu isso essa noite? Isso já tocou o seu coração. Talvez você esteja na maca e não na cadeira. E precisa levantar-se para seguir Jesus. Você já sabe quem é Jesus. Aquele homem paralítico não sabia quem era Jesus, mas você já sabe. E se não sabia até hoje, agora você ouviu a respeito de Jesus, sabe quem Ele é, sabe que Ele veio a esse mundo para morrer por nós, para assumir a culpa dos nossos pecados, para nos libertar do pecado, nos dar vida eterna. Ele assumiu a culpa que era nossa. E Ele está aqui presente pelo seu Santo Espírito nos dizendo: pega a sua maca e anda, sai dessa condição, experimenta a cura que eu quero lhe dar. Agora você precisa se manifestar publicamente para aceitá-lo como seu treinador pessoal. Ele não vai te treinar se você não permitir que ele faça isso. Ele não vai te obrigar a seguir um treino. Ele vai ficar esperando você dizer: eu quero seguir o Senhor como meu treinador. Não quero só ser curado, mas eu quero te seguir como meu treinador. Para onde você quer ir? Quer voltar para a maca? Ou quer seguir Jesus? Vamos orar a respeito disso. Me acompanhe na oração. Reflita
a respeito daquilo que você já conheceu de Jesus e daquilo que você pode experimentar em Jesus ainda hoje, exatamente agora. Se você entendeu que até hoje você vinha ouvindo falar de Jesus, mas ainda não pegou a sua maca e andou, você ainda não aceitou Jesus como seu treinador pessoal, não só como aquele que vai resolver um probleminha aqui, outro ali da sua vida, mas você ainda não está submisso ao treino que Ele tem para você. E você quer que isso mude nessa noite. Você quer dizer a Ele: Jesus, eu preciso que o Senhor me treine. Eu preciso compreender a Tua ordem e aceitar. E quero dizer isso publicamente. Não quero ter vergonha do Senhor. Eu quero ter alegria em dizer que o Senhor é meu treinador. E hoje eu quero dizer isso publicamente. E se é o seu caso, eu quero pedir para que você se levante, como que aquele homem fez, como aquele paralítico fez. Você também se levante, onde você está, e diga: Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor seja meu treinador pessoal. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Se você nunca tomou uma posição como essa, você precisa fazê-lo publicamente. É o que Jesus está aguardando da sua parte. Ele não vai te arrancar da maca. Ele não vai te tirar da condição que você tem vivido. Ele espera que você mesmo se apresente a Ele. Se levante e o aceite como seu treinador. Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, amém. Lá na galeria, mais alguém? Aqui embaixo, Deus te abençoe. Aqui, Deus te abençoe. Amém. Amém, querido. Mais alguém? Pode ficar em pé, Jesus vai se treinar. Eu não vou te dizer que o treino vai ser fácil não, mas eu posso lhe garantir que a vitória é certa. Talvez se você permitir o treino, escolhendo outros treinadores, você terá dúvidas a respeito da vitória, mas com Jesus a vitória é garantida. Você pode ficar em pé e dizer isso publicamente para Jesus, aceitá-lo pessoalmente, e Ele fará na sua vida o que for necessário. Mais alguém? Aproveite a oportunidade. É Jesus quem está lhe dando, não é o pastor quem está te oferecendo isso, mas é Jesus. Se você nunca tomou essa decisão, tome agora. Levante-se e Jesus irá atuar poderosamente na sua vida. Mais alguém? Muito bem, quero pedir para que você que ficou em pé, que você repita as palavras que eu vou dizer. Diga assim a Jesus: Senhor Jesus, nessa noite, reconheço pessoalmente que tenho vivido de forma errada, porque não tenho vivido de acordo com o seu treino para a minha vida. Mas estou arrependido e quero lhe pedir que nesse momento o Senhor venha morar em meu coração, que o Senhor redirecione o meu treino e me capacite para estar me aperfeiçoando em cada dia do meu relacionamento com o Senhor. Eu quero te seguir, eu quero te amar, eu quero viver com o Senhor, não só aqui, mas por toda a eternidade, porque Tu és o meu Salvador. Eu declaro isso com os meus lábios, crendo em meu coração, e oro no nome de Jesus. Amém.